Bem-vindos ao podcast Cevada com Plutônio, um podcast que fala sobre ciência e religião, isoladamente ou tudo junto e misturado. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Cevada com Plutônio, o podcast que trata o seu cérebro como ele merece. Muito bem, nós estamos aqui hoje com um convidado muito especial, aqui por uma razão muito especial também. Hoje quem está aqui presente conosco é o Eduardo Lutzer. Eduardo Lutzer, ele é graduado em Química, mas ele também tem uma graduação em Teologia. Olha só, né? Que mistura sensacional essa, hein? Química e Teologia. E já já você vai entender por que ele fez uma escolha tão peculiar, né? Se podemos dizer assim, com relação à escolha dos temas, né? Aos temas da sua graduação. Então, é Química e Teologia. E ele também tem mestrado em teologia, tá? Mas, nesse momento, ele está fazendo um doutorado em química pela Universidade Mackenzie, tá bem? Eduardo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, tá? Quer dar uma boa noite, uma boa tarde, bom dia para o nosso ouvinte aí do nosso podcast? Olá, bom dia. Não sei que horas que você vai estar ouvindo, mas de qualquer forma, bom dia é 24 horas, né? Então, para qualquer momento, o bom dia serve. E é um prazer estar aí com vocês. Para a gente aqui é boa noite, mas de qualquer forma, é um prazer enorme poder compartilhar um pouco aí do nosso plano de estudo, do momento atual que nós estamos vivendo, para honra e glória de Deus. Amém, muito bom. Legal, Eduardo. O Eduardo, ele tive o privilégio de conhecê-lo lá no nosso congresso de cientistas adventistas, né, no nosso 6º congresso lá no NASP, que foi em outubro agora de 2025. Então, acho que ali a gente, né, não tinha muito tempo, porque o congresso, né, demanda muito aí da organização e tal, aquela correria toda, mas trocamos algumas palavras ali. E, enfim, né, o Eduardo, por que que a gente chamou ele aqui hoje? Por que ele está no nosso podcast hoje? O Eduardo, ele foi, eh, participante, né, das gravações aqui de um programa bem peculiar aqui do nosso glorioso Sérgio Sacani, né. Ele participou aqui de um programa em que o Sacani, ele desafiou aí nada menos do que 30 criacionistas, né, ou então adeptos aí do design inteligente, para um diálogo, né, para ele desafiou justamente para tentar convencer ele de que os argumentos dele estavam errados, ou então ele mostrar que os argumentos dele aí, supostamente, né, eram argumentos mais robustos, melhores. Mas, Eduardo, fala pra gente, como é que aconteceu esse convite, né? Isso aí foi você que se candidatou, foi o Sacani que descobriu você de alguma forma? Conta pra nós aí como é que foi essa participação. Bem, eu sou aluno do professor Marcos Eberlin, ele é o meu orientador do doutorado, então eu estou em contato ali direto com ele. O professor Marcos Eberlin e o Sérgio Sacani, eles já têm um histórico, eles já debateram outras vezes, e assim, o desafio em si, eu não tenho certeza se foi feito precisamente pelo Sacani, mas tem é de um podcast chamado Redcast, e eles organizam esse tipo de evento onde eles colocam uma pessoa para debater com 20, 30 pessoas que têm uma opinião diferente dessa pessoa que vai estar no centro. Então eles organizam uma cadeira, um monte de cadeiras assim ao redor da pessoa do centro, ela está lá na frente de uma mesa, tem apenas 2 cadeiras ali na frente, né, nessa mesa, e um cronômetro. E funciona a dinâmica é o seguinte: a pessoa sozinha, a que está no centro, é ela que define quais temas serão tratados durante o debate. E daí ela faz uma afirmação, que pode ser absolutamente qualquer coisa, mas tem que ter alguma referência com o tema, né. Então ela faz uma afirmação, e dos outros 20, 30 que estão sentados ali ao redor, quem quiser responder essa afirmação, ou dizer que está errado, ou, sei lá, falar qualquer coisa em relação a essa afirmação, eles vão disputar pela cadeira que está na frente da pessoa que está sozinho, e essa pessoa vai ter um tempo aí para falar algo sobre a afirmação que a pessoa que está sozinha fez. Se as pessoas ao redor não estiverem gostando do desempenho dessa pessoa, elas podem erguer a mão, e a hora que tiver uma quantidade considerável de pessoas com a mão erguida, a produção para o programa, para o cronômetro lá, e daí a pessoa que está falando sai e outra pessoa chega na cadeira e começa a falar novamente. Então a dinâmica
é mais ou menos assim que acontece. Então, por que que me chamaram? É justamente porque foi o professor Eberlin que me chamou. Esse programa ele convidou o Sérgio Sacani para participar disso. Na verdade, você já participou de outras também, como, por exemplo, ele já fez um cientista contra 30 negacionistas, onde ele debatia sobre terra plana, sobre o homem não ter ido para a Lua e coisas assim. Ele fez eu não lembro exatamente, mas é um defensor do Elon Musk contra 30 haters do Elon Musk. Daí ele ia lá e defendia também. E dessa vez, o tema que foi proposto pra gente, né, seria um evolucionista contra 30 criacionistas. Onde o Sérgio Sacani seria esse um evolucionista e comunicaram ao professor Marcos Eberlin para ele encontrar 30 criacionistas para participar desse encontro. E assim, claro, o professor Marcos Eberlin, ele é o diretor da, da Associação do Design Inteligente do Brasil, e ele, obviamente, que ele conhece muito mais do que 30 criacionistas, né? E como o assunto era 30 criacionistas, ele simplesmente ele pegou pessoas das mais diversas áreas para, já que o criacionismo é uma disciplina é, multidisciplinar, né? Não é uma disciplina, ela é uma teoria multidisciplinar. Então pegou gente de todas as áreas, já que iríamos debater criacionismo, e eles fizeram até um investimento alto nisso, porque chamaram gente do Brasil todo, então veio gente do Nordeste e foram lá, ficaram hospedados no hotel para a gente realizar esse debate. Inclusive, entre nós adventistas tínhamos dois, era eu, que estava lá para representar a química prebiótica, que ela é a base do criacionismo, digamos assim, porque é a partir da química prebiótica, que é a minha área de estudo. Para quem nunca ouviu falar o que que é química prebiótica, não confunda com probiótico. Quando você vai no supermercado, você compra probióticos. Lactobacilos vivos. Não é isso aí, não, né? Não é isso. Minha área de estudo é prebiótica. Prebiótica Ou antes da vida. antes, exatamente, e biótico, de bio, vida, é antes da vida. Então, nós não acreditamos na química prebiótica. Por incrível que pareça, eu estou estudando a química prebiótica precisamente porque eu não acredito nela, que é a teoria dentro da evolução que diz que todos os seres vivos teriam nascido da própria química. A própria química do planeta gerou os seres vivos sem necessidade de um Deus criador. Uhum. Então é isso que eles estudam. Eu estou estudando química prebiótica para mostrar que isso não é possível. Então eu fui lá para representar a química prebiótica, porque, por incrível que pareça, no Brasil nós não temos essa área da química prebiótica, não tem gente estudando isso. Tanto é que não existe matérias de química prebiótica nem no meu curso de doutorado. Eu estou fazendo doutorado com outras matérias e Uhum. apenas a minha tese é sobre química prebiótica porque não existe química prebiótica no Brasil. Então, como eu sou um dos únicos estudantes de química prebiótica no Brasil inteiro, eu fui lá para representar e eu sou criacionista ainda, então bateu tudo, né? E tinha um outro adventista também, o Célio, Uhum. que ele não é geólogo, mas ele é um pesquisador muito empenhado Temos do dilúvio, né? ele tem um livro de 1.200 páginas sobre o dilúvio, extremamente detalhado. Ele foi convidado também, ele veio lá de Lages, Santa Catarina. É a minha cidade, inclusive. Ah, é? É. Sabia não. E rapaz, assim, nada a ver com o peixe, tá? Num outro lugar totalmente, não tem nem nada a ver nem com a igreja adventista, nem com os cientistas adventistas, mas a gente trabalhou juntos na mesma empresa aí por alguns anos aí, há vários anos atrás, né? Então eu conheço Célio João e até mando um abraço aqui para ele, né? E ele sempre é muito empenhado aí com o tema do criacionismo, tema aí do dilúvio e tal, né? Ele fala muito aí sobre a questão aí da Arca de Noé. Ele tem também umas pesquisas que ele faz aí particulares aí no tema do sudário também, né? Exatamente. Conversamos bastante sobre a Arca de Noé. Eu tive o privilégio de, no hotel lá que a TDI hospedou a gente, eu dividi o quarto com o Célio, inclusive. Ah, legal, legal. Eu não sei se eles sabiam que nós dois éramos adventistas e por isso colocaram nós dois juntos, mas, enfim, aconteceu que nós ficamos juntos. Então a gente deu para conversar bastante. Ele, inclusive, foi lá machucado, ele caiu esses dias
Ele tá usando tipóia. E eu vi a foto dele aí lá no evento, inclusive, ele com a tipóia, né, uma tipóia azul, né, um gesso daquele azul, né. E assim, o Célio era o nosso braço forte lá em relação à geologia. Infelizmente, as pessoas, os especialistas em geologia que o professor Marcos Eberlin convidou não puderam ir, por um motivo ou outro, então nós não tínhamos ninguém para representar a geologia pra gente lá. Poxa, será que tentaram levar o doutor Naor Neves? O professor Eberlin tentou entrar em contato com ele, mas não conseguiu entrar em contato. Uhum. Então ele, entrou em contato com outros 2, mas não puderam ir. O Naoré Neves, ele não conseguiu entrar em contato. Então foi uma falta enorme, especialmente porque o nosso oponente, né, que é o Sérgio Sacani, Ele é geólogo, né. ele é geólogo. Por mais que ele tenha o canal dele seja focado No espaço. no espaço, astronomia, e ele basicamente fala muito pouco de geologia no canal dele, se é que fala alguma coisa, Aham. ele é geólogo. Então, nós sabíamos que haveria pelo menos alguma pergunta sobre geologia e é por isso que seria interessante levar um geólogo, mas eles não puderam ir. Então, nós não tínhamos ninguém para representar a geologia pra gente lá. E o Célio era o mais próximo disso, não que porque ele seja geólogo, mas porque é o que tem a pesquisa mais aprofundada, em relação ao dilúvio. E o dilúvio é provavelmente a parte científica do dilúvio, 60% é geologia. Perfeito. Então ele foi lá, foi o nosso representante, o melhor representante nisso, por sinal, e provavelmente no nosso debate, que a gente já vai explicar mais pra frente, ele teve a melhor participação de todas. Poxa, que legal, hein. Não, eu ia falar assim: "Ah, eu não sabia", mas é uma redundância, né, porque nesse momento que a gente tá gravando esse episódio aqui, esse debate ainda não foi ao ar, né. Então a nossa intenção é que quando esse debate for ao ar lá no canal, como é Red Podcast, você falou? Redcast. Então quando o Redcast for ao ar, não sei se o Sacani vai colocar alguma coisa no canal dele também e tal, aí a gente deve lançar o nosso podcast. Até por isso que eu não falei o número desse episódio aqui no início da nossa gravação, porque eu não sei qual é o número, né, assim, pela sequência ele deveria ser o 98, mas a gente não sabe ainda se vai ser o 98, 99, né, quem sabe é o 100, né, e aí ele vai ser um número muito especial aí pra gente. Mas assim, Eduardo, obrigado aí por você dar tantos detalhes, né, e saber aí também que teve o outro parceiro aí, o outro companheiro que estava envolvido aí nessa discussão. Hoje, só pra você que tá ouvindo a gente ter uma noção, o canal Space Today, ele tem nada mais, nada menos do que 1000 vezes aquilo que a gente tem de inscritos no nosso canal de cientistas adventistas, né, que é o movimento aqui que abarca o nosso podcast Cevado com Plutônio. Hoje, né, na data da nossa gravação, nós temos 2,2 mil inscritos no nosso canal de cientistas adventistas. Eu quero dar um abraço aí especial se você que está nos escutando é um inscrito do nosso canal, né. Não esquece sempre de quando você vê um vídeo aí que você gostou, que você achou bacana, que agregou conhecimento para você, que pode ajudar outras pessoas, não esquece de deixar o seu like, porque isso aí acaba mostrando para o algoritmo que aquele conteúdo foi importante para você e ele vai começar a melhorar, à medida que mais pessoas vão deixando os likes ali, ele vai melhorar a exibição dos nossos conteúdos aí para as pessoas, né? Porque hoje o que determina o sucesso ou não sucesso de um programa são os algoritmos, né? E claro que se a gente comenta, se a gente compartilha, se a gente se inscreve no canal, se a gente deixa o like, isso com certeza vai estar catalisando aí o nosso trabalho, o nosso projeto, né, que a gente quer levar também uma visão alternativa para que as pessoas tanto da igreja quanto de fora da igreja possam ter mais subsídios aí para assumirem as suas posições, né, e poder, ainda que seja uma postura contra a gente, mas que seja uma postura mais informada, né, isso aí eu acho que é o nosso principal objetivo. E o Space Today, nada mais, nada menos do que 2,23 milhões de inscritos, né. Então, assim, é sensacional. Olha, eu quero dar o parabéns aqui para o Sacani, né, tenho certeza que ele não vai escutar o nosso podcast aqui, mas se um dia, né, ele tiver, né, numa situação muito inusitada de escutar o nosso podcast, parabéns, porque olha, um canal de divulgação da ciência, ainda que seja totalmente fora da área dele, ele tá levando muita gente atrás, né, assim como o Manual do Mundo também, né, o Iberê Tonori faz um trabalho fantástico aí de divulgação entre jovens, adolescentes, crianças, né. Meus filhos amam assistir lá o canal do Manual do Mundo, então assim, realmente são talentos e isso ajuda, né, na divulgação da ciência. E eu espero aqui que, de alguma forma, de uma maneira, modesta, que a gente possa estar contribuindo, né, com a divulgação da ciência, com a divulgação do criacionismo, com a divulgação do debate respeitoso, saudável, né, entre, essas 2 visões de mundo completamente, diferentes, né. E eu acredito muito, Eduardo, eu creio que seja a sua postura também,
que quando a gente tem respeito, quando a gente tem a vontade de um diálogo, né, honesto, de um diálogo transparente e que não julga de antemão, né, e que coloca a outra pessoa, ainda que com a visão antagônica, coloca ela numa posição de alguém que merece ser escutado, todo mundo cresce com isso, né? Eu acho que ninguém sai perdendo quando a gente assume esse espírito e vai para um debate respeitoso e bem organizado, né? Exatamente. Então, Não, o mais importante de tudo é o respeito e a estar aberto a ouvir o lado do outro também, né, não é defender o seu e acabou. não, perfeito. E assim, como é que foi lá no debate, as pessoas, né, nos bastidores? Vocês conseguiram falar realmente, assim, a forma como foi organizado, vocês conseguiram transmitir a mensagem que vocês, queriam, né? Como é que foi a sua satisfação com o resultado do debate, né? Eu imagino que isso deve ter se delongado por um bom tempo, não é um tipo da coisa que acontece rápido, né? Então, o que aconteceu lá foi o seguinte: nós não sabemos de quem foi a culpa exatamente, mas aconteceu algum tipo de desorganização ou até mesmo planejamento para fazer com que esse negócio fosse uma arapuca, na verdade, contra os criacionistas. Na verdade, quando você vê assim um episódio qualquer de 30 contra um, 20 contra um, você pensa assim, poxa, um tá em desvantagem, né? Aham, Mas perfeito. na verdade é o oposto. A desvantagem é quem tá com um grande número, por uma série de motivos. Eu já vou explicar um pouco mais detalhadamente sobre isso, mas para início de conversa, junto conosco estava lá o Lucas Banzoli. Não sei se você conhece o Lucas Banzoli, mas ele é um escritor, teólogo também. Ele não é adventista, mas ele tem muitas crenças que são muito parecidas conosco. Ele é imortalista, Uhum. ele Imortalista ou mortalista? é mortalista, Mortalista, né. Para quem mortalista, ele para quem está escutando a gente, tá, e não conhece, o que crê, né, os mortalistas, o que creem, né, e o que crê a Igreja Adventista com relação a isso. O estado do homem na morte é inconsciente, né, ou seja, a pessoa morre, morre mesmo, né. Ela não vai para lugar nenhum, não vai para o céu, nem para o inferno, nem para o purgatório, muito menos ainda reencarnar em uma outra pessoa, outro animal, né, em outro planeta, qualquer coisa assim. Morreu, morreu, até o dia da ressurreição, né, como diz lá em 1 Coríntios 15, 2 Tessalonicenses capítulo 4, né, e outros lugares. Fazemos uma menção especial aqui a Eclesiastes 9:5 também, né, então ali a gente crê, né, que a pessoa morre e morreu, acabou, né, e daí Jesus vem e ressuscita no dia do retorno de Cristo, né, da segunda vinda de Cristo, né. Desculpa, o Eduardo, eu não quis tomar seu tempo aqui, mas eu achei importante só fazer o parênteses, porque tem muita gente que escuta o nosso podcast, tem gente que já sabe isso de cor e salteado, mas alguns outros podem ficar com dúvida, né, e aí, eu acho que é legal a gente explicar também um pouquinho, né. esse Lucas Banzoli, ele é mortalista, ele é aniquilacionista também, então ele acredita que ele tem uma visão muito parecida com a nossa em relação O aniquilacionismo é aquele que não acredita no inferno eterno, que fica lá, né, uma parceria de Deus com Satanás lá, e o Satanás fritando pessoas, né, eternamente lá no fogo, né. exata Então assim, ó, acabou, acontece um determinado momento e acabou, não tem mais, extinguiu para sempre, né. e quem se perder também será aniquilado. Daí Uhum. vem um aniquilacionista, o nome, né, ele será destruído, não vai ficar ardendo lá, enfim. Então e ele tem um livro que é muito detalhado, mas muito bom mesmo, que Uhum. foi até, ele teve até um papel importante na minha conversão lá atrás, que chama A Lenda da Imortalidade da Alma. É Uhum. muito interessante esse livro, e ele hoje é um dos maiores expoentes do protestantismo no Brasil. Ele foi convidado para nesse mesmo dia gravar um outro episódio desse Redcast, que também vai para o ar depois, né, na data de hoje que nós estamos gravando, faz 2 dias que essa gravação aconteceu, mas ele gravou no mesmo dia da gente, um pouco depois do nosso episódio lá, e ele gravou que era um protestante contra 30 católicos. Interessantíssimo também. E, ele foi convidado para fazer esse episódio, né, na segunda-feira, e ele teve um prazo de limite de até quarta-feira para entregar todos os temas que ele ia falar. Então, como eu falei no início, a pessoa que está sozinho, ele vai fazer 5 afirmações, e os outros vão poder, responder a qualquer uma dessas afirmações que eles quiserem. O Uhum. Lucas teve que enviar essas 5 afirmações na quarta-feira, então
Eles tiveram a quarta, a quinta, a sexta e o sábado. Eles tiveram 4 dias para se preparar para as afirmações do Lucas. O que aconteceu? Foi dito para nós, os criacionistas, que o Sérgio Sacani, ele enviaria os temas também na quarta-feira. Foi isso que foi dito pra gente. No entanto, chegou a quarta-feira, o professor Eberlin ligou lá e ele disse assim, não, nós estamos só terminando de acertar os temas e já vamos mandar para vocês. E daí depois ele ligou na quarta de noite de novo e eles disseram a mesma coisa. Não mandaram os temas. Na quinta, o professor Eberlin ligou mais meia dúzia de vezes e eles disseram, o Sérgio Sacana só está terminando de ver os temas e já vai mandar para vocês. Mas não mandaram. Uhum. Na sexta, eles prometeram pra gente assim, até a noite, com certeza, a gente envia os temas pra vocês. Mas não mandaram. Deu meia-noite, aí o pessoal começou a fazer piada, né? Noite de que país que vocês estão falando? Pô, uma zoeira interna lá. Uma zoeira pra não entrar em desespero, né? E então chegou no sábado, que era o dia do debate, e nós não sabíamos ainda o que a gente ia debater. Tava todo mundo lá, a gente tava indo para debater, a gente já tava a caminho do debate, mas a gente não sabia o que ia debater. Aí quando a gente chegou lá, nós ficamos sabendo do tema, com 1 hora e pouco de antecedência. E aí quando a gente viu o tema, aí que caiu, que ferrou tudo mesmo. Por quê? O tema que foi proposto para nós era de um evolucionista contra 5 criacionistas. Então nós entendíamos que nós iríamos debater criacionismo, iríamos debater uma série de temas relacionados ao criacionismo. No entanto, o Sérgio Sacani escolheu 5 temas, aliás, 4. Foi uma exceção, que eu já falo depois, mas ele escolheu 4 temas exclusivamente sobre geologia, Uhum. que é a área de formação dele. Perfeito. Não tinha nenhum tema sobre criacionismo em si. O que tinha lá eram todos os temas relacionados ao dilúvio, porque era o que tem mais a ver com a geologia. E isso aí deixou a gente, assim, de calças curtas, né? Porque éramos 30, tinha biólogo, tinha químico, tinha dentista, tinha filósofo, tinha teólogo, tinha gente de tudo que é a área lá. No entanto, os 2 geólogos que nós entramos em contato não puderam ir, e o Naura Neves nós não conseguimos entrar em contato, e então não tinha nenhum geólogo. E todas as perguntas eram exclusivamente de geologia. Aí, quando nós recebemos, e nós não tivemos tempo para pesquisar, se você me dá na quarta-feira um tema de geologia, eu não conheço, mas eu vou ter quarta, quinta, sexta para pesquisar sobre o tema, e eu vou, na hora de chegar no debate, eu vou saber pelo menos alguma coisa, certo? Mas Ah, não, mas você nada. teve 1 hora, né, pra pesquisar um tema aí totalmente fora da sua área, né, você tá reclamando de E barriga não é cheia. e nem deu para pesquisar, porque nós já estávamos no estúdio, então começou a a preparar lá para a gravação, então não deu para pesquisar. Ô Eduardo, mas deixa eu te Sim. fazer uma pergunta, não passou pela cabeça de vocês fazer um boicote, um negócio, ah, já que vocês não mandaram, chegou sexta-feira, não mandou o tema pra gente se preparar, então é só, ninguém vai, pronto, acabou, tá Não, cancelado aí. nós chegamos a pensar nisso, só que tem um pequeno detalhe ali. Uhum, A TDI já tinha investido alto para trazer todo mundo de muito longe para cá. entendi. Então tava todo mundo no hotel já, o gasto que a TDI teve foi para cima de 15.000, entende? De passagem para todo mundo, 2 dias de hospedagem, porque eles pagaram hospedagem lá pra gente de sexta para sábado, de sábado para domingo. E então já tava todo mundo lá. Então eu acho que o mais sensato, para falar a verdade, era não ir. Eu te confesso que quando você começou a falar isso aí, né, que eu acho que isso aí rapaz, assim, ó, com todo respeito, né, não sei o que que aconteceu, no mínimo, uma desorganização muito grande, né. Acho que assim, acho que até uma questão de responsabilidade mesmo. E é por isso, Eduardo, que eu achei interessante a gente fazer esse podcast aqui hoje, porque quando esse programa for ao ar, ele vai, obviamente, ele vai não vai com essa informação junto. Ah, com Ninguém certeza. mostra isso, né. Então eu achei interessante a gente fazer esse programa, porque assim, pelo menos, é um podcastzinho pequeno, né, tem pouca gente seguindo, tem pouca gente escutando, tudo bem, mas pelo menos vocês têm a chance de contar o que que realmente aconteceu, contar o outro lado da história, né. Porque assim, esse tipo de programa nada mais é do que um grande tribunal, né. Então você coloca um promotor e um advogado a debater e o júri é o espectador, e nada mais frustrante para você do que você, às vezes, não sentir que você teve a oportunidade de se defender, né, ou de você colocar adequadamente seu argumento. Então, assim, nosso programa aqui tem esse objetivo, né, hoje, nesse caso específico, é de trazer o outro lado, para que, estamos dizendo com isso, né, que o criacionista deveria ganhar o debate. Não, não é isso que a gente está dizendo. A gente só está contando para você, né, que nesse momento já pode até ter assistido quem está nos escutando agora, né, já pode até ter assistido o debate aí,
você saber o outro lado da moeda, o que que aconteceu de fato, até para você poder calibrar aí, né, a sua opinião com base nos fatos que de fato aconteceram, né. Exatamente. E assim, isso aí ainda não foi a pior parte. É por isso que eu falei que foi tantas coincidências juntos, que não parece ter sido, Coincidência. desorganização, parece ter sido acumulado para isso acontecer, parece ter sido planejado para isso acontecer. Porque teve essa questão dos temas chegarem muito tarde e tinha outras 2 questões que eu falei que quem tá em maior número, na verdade, tá em desvantagem lá, porque é o seguinte, por exemplo, dos temas que ele escolheu, todos eram de geologia, mais direcionado para o dilúvio. E o único especialista que nós tínhamos no dilúvio lá era o Célio. Então, no primeiro tema que ele colocou, que era sobre evidências de um dilúvio global, ele afirmava que não havia evidências de um dilúvio global, é claro, todo mundo poderia falar alguma coisa. Só que ele foi bem específico na pergunta. Ele falou assim: não existem evidências geológicas de um dilúvio global. Teve um rapaz que foi lá e ele quis mostrar evidências históricas, que ele era historiador. Evidências históricas de um dilúvio global. Só que o Sérgio Sacani se recusou a conversar sobre isso, porque ele disse assim: eu pedi evidências geológicas. Então ele não estava querendo saber se existe evidências de um dilúvio. Ele queria falar de evidências geológicas, que é a área dele, entende? E aí, beleza, o Célio chegou lá, eles começaram a conversar, e era uma conversa, apesar do Célio não ser geólogo, eles estavam numa conversa de igual para igual lá. Eles estavam mais ou menos balanceados. E como nós sabíamos que o Célio era o responsável pelos assuntos do dilúvio, ninguém levantou a mão. Todos nós lá já estávamos de comum acordo que o Célio ia falar. Aí a produção parou o programa e diz assim: ó, vocês estão saindo do formato, porque nós precisamos que várias pessoas respondam cada questão. Então uma pessoa não pode ficar mais do que 5, 10 minutos. E era 20 minutos que tinha para cada questão. Então o Célio era o único que estava preparado lá para conversar sobre isso. Cada um estava preparado com a sua área. E ele teve que sair para entrar outras pessoas que não estavam preparadas para conversar sobre isso, entende? E ele não podia mais voltar. Uma vez que você foi, você não podia participar de novo. Então ter 30 não é vantagem. Ter 30 é uma baita de uma desvantagem. Porque a menos que nós tivéssemos lá 5 geólogos, um para cada questão, alguma questão ia ficar sem um geólogo e só o Sérgio Sacani falando sozinho lá. E assim, eu tenho uma questão, né, e como você falou, o Célio, se eu não me engano, ele não é geólogo também, né? Não, não é. Ele tem bastante conhecimento de pesquisa, como leigo, né, individual. Então, assim, o Célio ele tem muito conhecimento da parte da geologia que envolve o dilúvio. Então ele sabe falar de estratigrafia, ele sabe falar de formação de camadas rochosas, ele sabe falar da parte de geologia que envolve o dilúvio. Uhum. Só que ele não estudou geologia, né, então ele não sabe os detalhes de outras coisas que têm a ver com outras áreas da geologia. Então, por exemplo, uma das questões que o Sérgio Sacani o Sérgio Sacani percebeu que o Célio era entendido no assunto, então ele começou a puxar a conversa para detalhes. E ele começou a trazer ele colocou como argumento, por exemplo, a existência de terremotos no Acre. Sério, quem que vai saber falar sobre terremotos no Acre? A menos que você seja um geólogo realmente. E o Célio não sabia de detalhes de como que isso acontecia, por que que isso acontecia. E porque isso, na verdade, o que tem a ver com criacionismo isso? Só que daí o Sérgio Sacani, com o Célio, que tinha mais conhecimento, ele começou a puxar para detalhes, mais ou menos como se ele Mas quisesse. na realidade para desviar do assunto, né? Como eu entendo de geologia, você não entende de geologia, você não pode estar falando em relação a isso. Aí o que que nós fazemos? O que que nós planejamos lá? E assim, foi um planejamento por telepatia, né? Porque a gente não podia falar mais um com o outro, umas vezes que estava ali. Ah, e tem um outro detalhe que eu esqueci de falar, que é muito importante. Nós perguntamos de início se nós poderíamos usar o celular para conferir informações, para checar anotações nossas, qualquer coisa parecida. E eles nos proibiram de usar o celular. No entanto, o Sérgio Sacani estava com um computador lá com acesso à internet na frente dele, sempre que precisasse. É isso, rapaz, que brincadeira é essa daí, hein? Exatamente. Aí é demais, né? Aí é demais, né, Eduardo? Não, desculpa, cara, desculpa, mas assim, isso aí de fato, eu tô concordando com você, tá? Da armadilha é uma arapuca mesmo, com certeza, né? Você não tem justificativa para isso. Então, assim, eram 30 não geólogos contra um geólogo dando informação de geologia e nós não podíamos confirmar as fontes, entende? E então, inclusive, teve uma pergunta que ele fez lá que para mim foi a pergunta mais forte. Como esse podcast vai ao ar depois do programa, eu posso dar spoiler aqui, né? Ok. Porque
provavelmente já vai ter É o spoiler do passado, né? o spoiler do passado. Mas o que aconteceu aqui, a pergunta mais forte que ele colocou lá, na minha opinião, foi a pergunta número 3, Uhum. aonde ele falou o seguinte: tem uma bacia do Paraná, Enandeca, alguma coisa parecida com isso, eu não tenho certeza se é esse o nome da bacia, mas eu acho que é isso, Paraná Enandeca, algo parecido com isso. E ele disse assim: nessa bacia do Paraná Enandeca, que tem vários lugares aqui no Brasil, é uma bacia muito grande, é uma das maiores do mundo, tem várias camadas estratigráficas, né, várias camadas de erupção vulcânica, que a lava vem, solidifica e depois vem outra erupção por cima. E eles vão acumulando camada. Ele falou lá que tinha aproximadamente 800 camadas, e entre cada uma dessas camadas existia evidência de vida vegetal entre essas camadas. Esse argumento sozinho destrói o criacionismo. Por quê? Porque se isso for verdade, você tem uma camada de vulcânica, né, erupção vulcânica. Essa camada, ela precisa solidificar, depois a parte de cima dela, ela precisa se deteriorar, a fim de que não ser mais sólida, ela tem que ficar fofa. Aí a vida vai começar a crescer, as árvores, as plantas vão começar a se desenvolver, e só depois de tudo isso vai vir outra erupção vulcânica e fazer mais uma camada por cima. E ele disse que havia 800 dessa. Quer dizer, a nossa explicação normal da geologia para essas camadas é que durante o dilúvio acontecia uma erupção, ele cobria essa parte, daí vinha um tsunami, alguma onda consecutiva ali para fazer um resfriamento rápido, e depois mais lava, e mais água, e mais lava, e mais água, e essas 800 camadas que seja, teriam se formado desse jeito. Essa é a nossa interpretação padrão. Só que se deu tempo da vida crescer entre uma camada e outra, Essa teoria. nós estamos falando de pelo menos 10 anos, né? Vamos ser bem honestos aqui, no mínimo 10 anos. Até porque a gente tem alguns casos, né, Eduardo? A gente tem alguns casos aí de ilhas, né, que surgem. É mais de um, inclusive já aconteceu, tem uma erupção vulcânica. A ilha surge no meio da água, né, no meio do mar, do nada, onde só tinha água, e aí ela forma, né, e esse solo, que é resultando da erupção vulcânica, salvo engano, ele é um solo muito rico em minerais e tal, e aí passa alguns anos, não muita coisa, já começa a vir, né, a vegetação, de forma que você já não diz que aquela ilha não estava ali há 10 anos atrás. Isso pode acontecer, não é uma coisa tão comum, a gente não vê isso acontecendo toda hora, né, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, óbvio, né, mas já tem alguns casos documentados disso, né, mas como você falou, não cabe isso dentro dos 800 dessa dentro da cronologia do dilúvio, isso é muito claro, né. Exatamente. No dilúvio você precisaria dessas 800, esses 800 depósitos minerais ali, depósitos vulcânicos, em um ano. Perfeito. Só que não cabe, porque nem a vegetação iria nascer embaixo d'água, né. E esse argumento quebra o criacionismo no meio. Se ele estiver correto, né, se ele estiver correto, né. Exatamente. Nós não podíamos usar o celular para pesquisar sobre isso. Então, era simplesmente acreditar na palavra dele. Isso soava estranho, porque se você for pegar aí 800 camadas, se você pega, eu não tinha essa informação na hora, mas depois eu fui ver na internet, a espessura média de uma camada dá em torno de 10 metros, de uma camada dessa. Se você for pegar 800 camadas, já deu 8 quilômetros, já chegou no Everest. É, a altura do Monte Everest. Então, isso é um problema, só que eu não tinha essas informações, eu não sabia a espessura de uma camada, e essa questão aí de ter vida entre elas era um ponto muito forte. E simplesmente não tinha o que responder, porque a gente não podia, conferir. E ficou simplesmente por isso mesmo. A hora que eu cheguei no quarto do hotel, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar sobre isso. Uhum. Porque bom, eu não contei minha história aqui, mas eu já fui ateu, e pra mim, eu virei criacionista por causa simplesmente das evidências. Foi a ciência que me converteu ao criacionismo. E evidência pra mim é algo muito forte. E isso aqui é uma evidência muito forte. Então eu cheguei no hotel e fui pesquisar sobre isso. A primeira informação que eu encontrei de várias fontes diferentes é que não existe um consenso em relação ao número de camadas. Perfeito. Alguns autores mais conservadores, eles calculam cerca de 130 camadas Uhum. para essa bacia. 130. Outros autores acham que uma camada pode ser dividida em 2 ou 3 ou mais, e contam até 300.
mas nenhum chega a 800. Uhum. Mas entre 130 e 300. Quer dizer, já é de 60 a 90% menos do que ele estava colocando lá, né? Perfeito. Mas beleza, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, inclusive, eu vou gravar amanhã um vídeo sobre isso, então quando esse podcast for ao ar, esse vídeo já vai estar gravado, mas eu também só vou publicar ele depois da publicação do debate. Ok. Então, provavelmente vai ser publicado mais ou menos na mesma época desse podcast. Eu descobri também pela pesquisa que essas camadas ali que ele chamou de evidência de vida, na verdade, não eram evidências de vida. O que ele chamou de evidência de vida, na verdade, eram paleossolos. Paleossolos pode ser um monte de coisa. O que eles chamam de paleossolos pode ser qualquer tipo de deposição mineral, como argila, solo tropical, sedimentos avermelhados, camada de algum material específico, como carbonato, por exemplo, ou um laminado de mudstone, né? Enfim, terra rosa, pode ser qualquer coisa. Isso aí eles já chamam de paleossolo. Só que isso não é evidência de vida. Isso é apenas deposição mineral em cima de uma rocha. É tipo você achar um aminoácido em Marte. Pode ser criado por vida, pode não ser criado por vida. Exatamente. E então, a questão é que esses paleossolos, eles batem perfeitamente com a nossa explicação do dilúvio. Uhum. Porque se você tem uma camada de vulcânica, né, ígnea ali, vulcânica. Essa camada solidificou, vem a próxima onda vai trazer consigo um monte de detritos, vai trazer argila, vai fazer uma deposição mineral ali em cima. Aí depois vem outra erupção e sela isso, e essa camada mineral ali selada é o que mais tarde vai ser chamado de paleossolo. Não é vida, não nasceu árvore ali, E não é cresceu vegetação. você chegou a pesquisar se essas camadas, né, que sejam aí 90, 300, 800 a gente já viu que não é, né, mas você chegou a ver se existia evidência de erosão entre uma camada e outra? Isso aí é universal, né, Não tem, né? dificilmente tem erosão. Não, assim, ó, eu não tenho nada a ver com geologia, tá, assim, o conhecimento que eu tenho de geologia é justamente por causa do criacionismo, que eu já li vários livros aí que eram muito fortes em geologia, né, a exemplo aí dos livros aí do Dr. Ariel Hofer, que ele não é geólogo, ele é oceanógrafo, se eu não estou enganado, mas, assim, ele trabalha muito forte com os conceitos de geologia. E eu li o livro A Grande Extinção em Massa, do Dr. Naor Neves, que é um livro extremamente denso, né, que é um livro, assim, muito bom. Eu tive dificuldades, eu tive que pesquisar alguns termos, porque justamente eu não sou do campo, então para mim era um pouco difícil, né, eu prosseguir com a leitura, mas eu fui pesquisando e fui entendendo o argumento do Dr. Naor, né. Então assim, é isso que você falou, se fala muito do Grand Canyon, né, mas eu tive a oportunidade agora no ano passado, né, no mesmo ano, de visitar os Andes 2 vezes, né, uma vez no Chile e outra vez no sul da Argentina. E isso é uma coisa muito interessante, porque aquilo que o pessoal sempre fala lá do Grand Canyon, né, que as evidências de erosão só existem na camada mais superficial, a única camada, né, que é a camada nossa, você vê nos Andes também, você vê muitas camadas lá. Você vê assim, ó, tem alguns momentos que os Andes lá são montanhas de rocha nua, né, e ali você vê as dobras que aconteceram, né, que são forças aí titânicas, né, que é aquelas montanhas gigantes e dobradas assim, né, chegam até a fazer um laço dependendo do local, né. Mas extremamente interessante que não tem evidência de erosão nessas camadas, né. Então, eu acho que isso tudo bem, eu acredito até que deva ter uma explicação evolucionista para isso, mas eu não acredito que essas explicações elas sejam mais científicas ou mais plausíveis do que as explicações criacionistas para algumas dificuldades que aparentemente, né, a visão do dilúvio teria, né. Então, até por isso eu achei interessante te perguntar a respeito disso, né, porque é algo realmente que a gente tem que levar em conta, né. Olha o tanto de informação errada, né, e eu tenho certeza que aqui agora que essa informação ficou explícita, né, o nosso ouvinte aí mais, curioso, né, que é mais bereano, né, vamos dizer assim, ele pode ir lá e procurar e ver qual que é a verdade a respeito disso, né, porque nesse momento eu acredito que vai ter o vídeo lá do Sacani publicado e vai ter o nosso podcast aqui, aí você vai, pesquisa e vê qual que é a informação que está correta, eu acho que é isso, né. Exatamente. Mas eu encontrei uma coisa muito interessante, eu sou da área da química. Perfeito.
E eu encontrei num dos artigos relacionados a essa bacia Parananende que, dentre esses paleossolos, em alguns deles foi encontrado um mineral chamado feldespato inalterado. Isso é, extremamente preservado. O que que é o feldespato? Feldespato é um mineral que se decompõe muito rápido sob condições de intemperismo, isso aí, presença de, ou seja, umidade e etc e tal. Se ele foi preservado, isso quer dizer que com certeza ele não ficou exposto lá por décadas. Certo. Se ele está preservado, ele ficou exposto lá por muito pouco tempo. Isso significa que, na melhor das hipóteses, ou na pior das hipóteses, dependendo de como você quiser ver, não pode ter sido muitos anos entre uma camada e outra. Na pior das hipóteses. Só que como eles falam isso aí de 500, aliás, bem mais, eles falam até de 10 mil anos entre uma camada Entre uma e outra. camada e outra, Isso né? com certeza não foi. O feldespato não poderia estar lá. Mas com a qualidade da preservação dele, é muito provável que ele praticamente não ficou exposto a intempéries ali. Então a explicação criacionista faz muito mais sentido em relação a isso. Então esse aí teria sido o argumento mais forte dele. E foi um argumento que realmente me impressionou, porque a gente não tinha como conferir. Se tivesse como conferir, mesmo que fosse ali na hora, provavelmente já teria alguma informação, mas nós não tínhamos. Então tinha ficado só por isso mesmo. Então o que me pareceu é que tenha sido uma arapuca mesmo, a armadilha, para tentar vender a ideia de que criacionista é ignorante. Mas era bem o meu professor dizia, né? O meu professor de teologia. Ele dizia assim: você, como um pastor no campo, na igreja, você não precisa ter todas as respostas. Mas se alguém te fizer uma pergunta que você não saiba, você precisa deixar claro que você tem como conseguir a resposta. E é precisamente isso. Nós estávamos lá sem recursos, sem informação antecipada, simplesmente era o que nós já tínhamos de informação anterior e ele que havia se preparado para aqueles temas. Então, obviamente, nós estávamos numa desvantagem brutal ali, mas nós temos como conseguir as respostas. E é exatamente isso que nós estamos fazendo. Várias pessoas que estiveram lá estão trabalhando em pesquisa nessas áreas para ver como que nós responderíamos se nós tivéssemos tempo hábil para procurar essas informações. E esse vídeo que eu estou fazendo, eu vou fazer outros vídeos também, é justamente mostrando que nós tínhamos como responder. O problema é que nós fomos injustiçados ali, não tivemos informação no tempo que foi combinado. O tema do debate não foi respeitado porque é criacionismo, não era geologia. E Perfeito. mais que geologia faz parte do criacionismo, mas isso é mais ou menos como eu chegar para você assim: vamos conversar sobre carros. E beleza, e eu falo 1h30 apenas sobre o carburador. Tem carro que nem carburador tem, Uhum. entende? Carro é muito mais do que um carburador. Então, o que aconteceu lá, vamos falar sobre criacionismo. Quer fazer uma pergunta de geologia? Perfeito. O Célio estaria lá e provavelmente ele conseguiria responder. Mais uma pergunta. Agora, a questão é que só falar sobre geologia e não dar essa informação antecipadamente pra gente, isso aí pegou bastante. E foi interessante que durante o debate, várias pessoas, eu inclusive, eu só tive uma participação bem breve, porque tentando. Era a pergunta que eu ia fazer, né? Se você participou, como é que foi e tal. Eu participei, eu tive uma participação breve, tentando puxar um assunto correlacionado, porque ele afirmou que foi justamente nessa questão aí, que eu achei a mais forte, né? Ele afirmou que havia vida entre essas camadas. O Sérgio Sacani, ele tem vários vídeos na internet, participando de outros podcasts e do próprio podcast dele, do próprio canal dele, fazendo vídeo, dizendo que o vulcão oferece as melhores condições possíveis para a origem da vida. Ele falou isso várias vezes. Ele, inclusive, citou um artigo mostrando que encontraram RNA. RNA é uma molécula intermediária entre o DNA e as proteínas no nosso sistema, em sistemas biológicos vivos, né? E eles acreditam, os evolucionistas acreditam que o RNA foi o responsável ter sido a primeira molécula para a formação da vida espontânea, vindo a partir da química. E ele disse que encontraram RNA em vidro vulcânico, in natura, e depois conseguiram Eu vi essa notícia ano passado, se eu não me engano, alguma coisa bem recente aí e tal. foi de 2022. 2022, ok. O problema é que ele é falso. Não encontraram RNA em lugar. Não, eu vi isso aí. Existe um artigo realmente, que é o artigo que o pessoal usa para se falar nisso. Inclusive, quando você estiver ouvindo esse podcast, eu já vou ter lançado um vídeo sobre esse artigo,
porque eu vou lançar em sequência também. Então, se quiser ver uma explicação mais detalhada, vai no meu canal, que é o canal Eduardo Lutzer, Verdade Nua e Crua. Vai ter um vídeo sobre esse artigo especificamente, que é um artigo em que eles não encontraram nada na natureza. Eles simplesmente fizeram uma, um experimento laboratorial, começando com NTPs inteiros, puros, enantiomericamente selecionados. E NTPs, o que são NTPs? NTP, se você pensar assim, o RNA ele é formado por nucleotídeos. Nucleotídeos é uma combinação de 3 compostos químicos, que é uma base nitrogenada, aquilo que você estudou na escola, sabe? A adenina, guanina, citosina, essas são as bases nitrogenadas, ligados a um açúcar, esse açúcar de 5 carbonos, que é uma pentose, que nesse caso, esse açúcar tem um nome específico, chama ribose, e esse açúcar ligado a um grupo fosfato. NTP é esse mesmo nucleotídeo com mais 2 fosfatos adicionais. Eles começaram com esses NTPs prontos. Esses NTPs não existem em lugar nenhum na natureza, porque a natureza não consegue fazer as bases nitrogenadas se unir com os açúcares e com os fosfatos. Quer dizer, a natureza não consegue formar nucleotídeos. Mas eles começaram com o nucleotídeo pronto e mais 2 fosfatos adicionais para dar energia para esse nucleotídeo, é o que nós chamamos de nucleotídeos ativados. A natureza não tem nenhuma capacidade de fazer isso. Em laboratório, quando eles fazem isso em experimentos de bancada, isso é, com toda a química manipulada para chegar nesse aspecto ali, eles criam nucleotídeos sujos. O que são nucleotídeos sujos? Primeiro que eles não são enantiomericamente puros, em outras palavras. Existem 2 tipos de nucleotídeos, um que vira para a direita e um que vira para a esquerda, chamado de destrógeno ou levógeno. Na vida, todos eles têm que virar para o mesmo lado. Pra No esquerda, caso né? dos nucleotídeos, todos eles têm que ser destrógenos, todos têm que virar para a direita. Tá, pra direita, ok. Em laboratório, eles viram para qualquer lado. Uhum. E qualquer lado não adianta, porque eles não vai ter geometria para fazer a A ligação, molécula né? funcionar. Exatamente. Então eles fazem nucleotídeos sujos e apenas dá um monte de material extra que são prejudiciais e destroem os nucleotídeos, então eles têm que ser tirados do meio onde eles são formados. Isso também não existe na natureza. Enfim, tem um monte de etapas ali e eles começam com tudo isso puro, pressupondo que tudo isso aconteceu de uma forma mágica. E a partir dali, eles fazem o experimento em vidro vulcânico, só que não é. Quando a gente fala de vidro vulcânico, geralmente se imagina que é uma rocha, que de fato são rochas tipo basalto que tem lá, que eles são efetivamente vidro. São uma espécie diferente de vidro. É tipo que é uma obsidiana, uma coisa assim? Exatamente. Obsidiana é uma espécie de vidro também. O quartzo é uma espécie de vidro. O problema é que essas rochas, elas sólidas, elas têm uma superfície de contato muito pequeno. Essas rochas catalisam as reações porque elas prendem, elas grudam em alta temperatura, né? Elas prendem o nucleotídeo ali e daí eles não ficam se debatendo para tentar fazer ligações aleatórias. Eles estão presos na rocha, vem o outro e bate que também fica preso na rocha e eles acabam se juntando. É isso aí que eles chamam de catálise. Isso acontece. Isso acontece de fato. O problema é que essas superfícies são muito pequenas. Você pega um cristal de quartzo, coloca dentro do tubo de ensaio para fazer o experimento, não dá quase resultado nenhum. Para aumentar a superfície de contato, eles precisam fazer uma manipulação que também não existe na natureza. Eles trituram isso aí para virar pó, para aumentar demais a superfície de contato e fazer com que o pó do quartzo lá, o pó do vidro, fique fazendo ping-pong com as moléculas lá dentro, obrigando a catálise a acontecer, numa concentração absurda. Tanto é que eu repliquei esse experimento em laboratório e o pó de vidro ele é insolúvel em água, só que a água ela fica pastosa de tanto vidro que tem lá dentro. Isso não existe em lugar nenhum na natureza. Mas eles fazem isso aí para fazer toda essa simulação e dizer, olha, é possível, mas não é. Ô Eduardo, e outra Desde coisa, né? até a metodologia não funciona. Não, e outra coisa, tá, tudo bem, digamos que mesmo com esse processo aí, nós digamos, eu consegui sintetizar um RNA lá, né, com toda essa conta de chegar, como a gente fala aí no bom português, né? Eu consegui sintetizar aqui um RNA. Bom, primeiro, de que tamanho esse RNA? E o mais importante de tudo, que a pergunta que nunca responderam é que informação que ele contém, né? Que informação útil que você consegue de uma mescla aleatória, porque cara, assim, por que você vai criar uma molécula que numa situação, né, como você falou, que é extremamente inusitada, né, você
totalmente contra as leis da natureza você formar uma molécula dessa. E quando você forma ela, como é que começou essa informação? Isso aí seria tema, assim, para a gente ficar dias discutindo isso, né. Como é que essa informação, ela foi parar presente ali, de forma a fazer com que esse código se multiplique, né, que ele evolua, que ele produza um ser que quer viver, que quer se alimentar, que quer se reproduzir. Cara, assim, isso aí o pessoal ri do criacionista, né, ri da história de Noé, dos animais, dentro da arca de Noé, mas, cara, assim, ó, se você pegar essa história aqui, né, da biogênese, é uma loucura completa e total e restrita, né. Eu faço uma analogia, eu vou até mais longe. Com todo respeito, tá, Assim, desculpa aqui, porque eu tô sendo muito verbal aqui, mas, a gente tá falando, né, e se você acredita nisso, né, nos perdoe aqui, a gente não quer faltar ao respeito com você, mas, assim, a gente tá tentando chamar atenção. Desculpa, Eduardo, né, eu sim. pegar a palavra de novo aqui, mas, assim, a gente tem que chamar atenção, né, porque, você vai lá ridicularizar criacionista, você vai reduzir ele, né, ao nível de um conspiracionista e tal, né, tá, mas espera aí, olha para o seu telhado, né, olha o que que você tá ensinando, né, olha o que você tá falando aí. Aí, daí, assim, fica tão difícil de você, defender isso na Terra, aí você tem a teoria da panspermia, que nós já tivemos um episódio aqui que inclusive foi gravado com o Thiago, que é filho do tutor Naor, né, que falou sobre a questão da panspermia cósmica, né. Jogando a responsabilidade para o espaço. Exato, bom, num lugar onde eu não consigo pesquisar para provar que aquilo não pode acontecer lá, né. Aham. Então, eu geralmente faço uma analogia indo até mais longe, quando o pessoal fala assim: "Ah, isso aí prova que a vida pode acontecer". Eu falo: "Vamos supor que é verdade, mas vamos mais longe ainda. Vamos supor que além de eles conseguirem formar RNA em laboratório, vamos supor que isso é comum e acontece no mundo todo. Qualquer poça d'água que você vê está formando RNA. E o RNA puro, sem, subprodutos, sem nenhum tipo de contaminação, forma RNA, assim, de todos os tamanhos, de todos os jeitos, com as ligações certas, porque tem esse problema no RNA. O RNA tem 2 tipos de ligações fosfodiéster que daí eles podem fazer, que é a ligação 2,5 e 3,5. Se fizer 2,5 estraga o RNA e elas são muito mais comuns e rápidas e fáceis e resistentes à hidrólise, que é a destruição, né, do que as ligações 3,5. Mas enfim, vamos supor que todas elas são as ligações certas, eles são homoquirais, então todos eles giram para a direita, qualquer poça d'água no mundo todo está produzindo RNA à torna direito, o tempo todo. Ok, o que que isso ajudaria para a origem da vida? Porque se você pega RNA o quanto você quiser, na sequência que você quiser, com a informação que você quiser, você pode até sintetizar RNA em laboratório com a informação que você quer. Você coloca eles num tubo de ensaio, você pode colocar na condição que você quiser. Você pode colocar, até manipular com a própria mão, se você quiser, e não tem nenhum problema. Você pode colocar eles do jeito que quiser, não vai surgir vida de lá, não vai surgir, que seja, organelas, não vai surgir nada que seja funcional dali. Ele vai conseguir replicar fazer algumas sínteses químicas, e é isso, acabou. E Não você tem nenhuma até mais longe, explicação você pra pode de como pegar isso poderia acontecer, né. você pode pegar até uma célula inteira, viva, você simplesmente abre a célula, coloca todos os componentes da célula num tubo de ensaio, nas condições que você quiser, e tenta fazer alguma forma da célula se juntar de novo e voltar a ser vida. Não acontece. Não acontece porque eu fiz no último congresso de teoria do design inteligente, lá em São Paulo, eu fiz uma palestra precisamente sobre isso aí, um negócio chamado interatoma. Interatoma é como todas as proteínas de uma célula interagem com todas as outras. Você tem tantas interações possíveis de se fazer, que é simplesmente impossível você conseguir montar uma célula, mesmo que ela esteja completa. Apenas desmontada, você não consegue montar. Porque uma célula pequena, uma célula simples, de um procarionte, por exemplo, que são as formas de vida mais simples que existem na Terra, ela já tem cerca de 4.000 proteínas. 4.000 proteínas interagindo entre si, só para você montar um interatoma, você tem aproximadamente 10 elevado a 7.020 interações possíveis. Esse é um número tão absurdamente grande que a gente não consegue nem exemplificar ele.
Para você ter ideia, o número de átomos que existe no universo é de 10 elevado a 80. Do 10 elevado a 80 para o 10 elevado a 81 é 10 vezes mais. Do 80 para o 82 é 100 vezes mais. Agora, nós estamos falando de 10 elevado a 7.020. Quer dizer, é 10 com 7.000 zeros atrás. Essas são apenas as possibilidades para você montar uma célula pronta, com Uma tudo única célula, né? uma única célula. É. Se você tivesse todos os componentes de uma célula feitos na química prebiótica, ainda assim você não conseguiria montar em nenhum universo possível, porque a complexidade é muito grande. Muito bom. Eduardo, olha, é um tema, assim, riquíssimo, tá? Eu acho que a gente foi uma hora aqui que passou super rápido e a gente já quer aproveitar e convidar você para retornar ao nosso podcast. Quem sabe a gente faz um programa aqui só falando sobre a questão da biogênese, né? A questão da origem que é o seu tema de pesquisa aí do doutorado, né? Essa química pré-biótica e tal. Então, realmente é um tema, assim, maravilhoso, né, a gente fica triste, né, que a situação aí eu realmente quando iniciei o podcast, para mim aqui eu me surpreendi tanto quanto o ouvinte, né, até peço desculpas aqui porque eu tive algumas reações efusivas, porque eu fiquei sabendo agora junto com todo mundo, né, o que é que aconteceu de fato, né, tanto é que eu cheguei aqui com uma abordagem no podcast e tô saindo com uma mentalidade bem diferente aqui. Mas eu quero agradecer aí a sua vinda, né, Eduardo, aí por ter vindo aqui participar com a gente do nosso podcast. Eu quero dar os parabéns, né, para você, para todos os demais aí, criacionistas que estiveram lá presentes, aceitaram esse desafio, né. Assim, enfim, quero agradecer também você que é ouvinte, né, que está aqui acompanhando a gente. A gente espera que com essas informações aqui a gente possa ter passado um pouquinho mais do outro lado, né, de como é que aconteceu aí esse programa efetivamente, e que você possa, né, também fazer o seu julgamento. A gente não vai dizer para você acreditar na gente e não acreditar, né? Não, não é isso. Mas assim, pelo menos sabendo como é que aconteceu, né, sabendo quais foram as regras do jogo, né, você possa entender e avaliar um pouquinho melhor aí esse conteúdo que né, no momento que a gente grava não foi ao ar ainda, mas quando esse podcast estiver no ar aí, você já vai ter ele ou assistido ou ele disponível aí para assistir. Tá certo, Eduardo? Por favor, últimas breves palavras aqui para a gente encerrar então o nosso programa, e aí nós vamos nos despedir aí desse episódio aí fantástico sobre o tema aí, né, da origem da vida, do criacionismo e do evolucionismo. Foi um prazer receber esse convite, estar aqui, com vocês, compartilhar um pouco da nossa experiência lá nesse nesse desastre, né, nessa arapuca que armaram pra gente. Ainda assim, eu acredito que, apesar dos pesares, nós passamos uma boa impressão. É claro que não vamos surpreender muito com os conhecimentos de geologia prévios que tivemos lá no debate, mas nós começamos todo mundo cumprimentando o Sacani com bastante cortesia. No final, nós demos uma bíblia de presente para o Sacani, nós oramos com o Sacani no final, e, assim, mesmo que eu não sei se ele foi, eh, entre aspas, assim, mal intencionado de querer dar a pergunta só no final pra gente, ou se foi simplesmente um erro de organização, mas de qualquer forma isso mesmo não tendo sido legal, mas de qualquer forma, eu acho que nós impactamos ele positivamente com a nossa atitude lá. Não teve apenas um momento que teve bate-boca, mas em geral a conversa foi super respeitosa, e mesmo que, nós não tivemos a oportunidade de falar muito de geologia, por não conhecermos o tema a priori, nós acredito que deixamos uma boa impressão para o Sacani, e eu acho que é esse o ponto principal. Aí depois, à noite, o professor Marcos Erbelin ainda fez uma live agradecendo o Sacani, elogiando o Sacani, e então eu acredito que, apesar dos pesares, Deus foi glorificado nesse evento também. Muito legal, Eduardo. É isso mesmo, tá? A gente sabe, né, que a gente leva a nossa discussão para o campo dos argumentos, né, enquanto cientistas, né? E é ali mesmo que ela precisa ocorrer. Mas agora, quando nós vamos para o campo do cristianismo, a gente sabe que não é simplesmente uma questão de argumentos, né? A gente sabe que ah, essa mudança, né, esse toque que transforma a pessoa. E um dia eu quero convidar você só para contar o seu testemunho, né, que eu escutei lá no Congresso de Cientistas, né, o seu testemunho. Eu gostaria que um dia você falasse só sobre esse tema aqui no podcast, que foi a sua conversão, né, de ser um ateu para se tornar um criacionista e um defensor do criacionismo, né? Então, a gente sabe que isso tá tudo bem, você tem o argumento, você tem
né? Você falou ali que a ciência te levou ao criacionismo, mas eu tenho certeza que esse foi o caminho que você seguiu, né, mas aquele toque realmente é algo maior, né, é algo que a gente sabe que é o poder de Deus aí agindo através do Espírito Santo, e com certeza um coração, né, um coração que não é cheio de ressentimento, que não é cheio de rancor, que não é cheio de briga, não é cheio daquela necessidade de estar certo em todos os momentos, mas assim, mesmo quando é injustiçado, uma pessoa que não perde a calma, não perde a compostura, com certeza isso aí vai falar mais alto do que qualquer argumento científico sempre, né. Então, fica aqui o desafio, né, para cada um de nós, que a gente reflita sobre isso, né, que principalmente nós aí que estamos trabalhando na fronteira entre a ciência e a fé, né, que a gente nunca deixe de lembrar, né, que por melhores que sejam os nossos argumentos científicos, racionais, o verdadeiro argumento, aquele argumento que realmente move os corações, é a gente manifestar o Espírito de Cristo, né, mesmo nas situações mais adversas. Então, mais uma vez, parabéns para vocês, né, por terem tido essa grandeza, essa atitude aí. A gente sabe, né, que essa questão aí como somos seres humanos também, um momento ou outro a gente pode dar uma resvalada, né, deixar a temperatura subir um pouco, mas assim, o cristão ele vai se conter, ele vai retornar e vai sempre buscar o caminho, né, o caminho aí que Cristo nos ensinou, né, de amarmos a todas as pessoas, né, o nosso semelhante, inclusive aquelas pessoas que estão do outro lado, né, que são os opositores nesses temas e outros também, tá certo? Mais uma vez, muito obrigado, obrigado você também que nos escutou. Queremos aí desejar uma excelente semana para todos vocês e na próxima semana a gente retorna aqui com o nosso podcast Cevada com Plutônio. Um grande abraço para você, até lá, tchau, tchau. Você já nos segue nas redes sociais? Não? Então siga-nos agora mesmo no Spotify e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Assim, você não perde nenhum episódio do nosso podcast que vai ao ar toda quinta-feira às 5 horas da tarde. E se você é adventista, aluno ou titulado com mestrado ou doutorado em qualquer área do conhecimento, faça parte do movimento Cientistas Adventistas. Mande um e-mail para cientistasadventistas@gmail.com. Será um prazer ter você conosco. Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores. Se você gostou deste episódio, assine gratuitamente nosso podcast no Spotify, Amazon, Apple e se inscreva no nosso canal no YouTube. É só procurar por podcast Cevada com Plutônio nos streams de áudio ou Cientistas Adventistas no YouTube, Instagram, Facebook e X. E compartilhe com seus amigos. Assim você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas.